gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Um ser tão miserável desfrutar do seu favor. E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor, se não for Boa noite, amados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, 21h03. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos compartilhar a palavra de Deus e que você possa ser edificado, você e sua casa,
e a sua família. Amém? Vamos orar, preparar o nosso coração e o nosso espírito, pedir para que o Senhor e o Espírito Santo e o Pai nos dê graça para que nós possamos ministrar a sua palavra e ter sensibilidade e clareza em nosso coração e nosso espírito. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossa vida. Sabemos que é fruto do teu amor, da tua graça, da tua infinita misericórdia e bondade sobre nós. Senhor, que nessa noite a tua palavra venha ministrar no nosso coração. Senhor, que possamos te louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, porque tu és santo, tu és um Deus poderoso, um Deus bondoso, um Pai zeloso. Tu és grande e poderoso, Pai. Sabemos que todas as coisas estão debaixo do teu domínio. Que seja assim, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Que a tua mão e a tua graça esteja sobre nós em todo o tempo, em todo momento. Assim te louvamos, Pai, assim te agradecemos em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha quebrantar o nosso coração. Que possamos te louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande
que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Tu és bom, Senhor, em todo tempo. Nós vamos declarar que Tu és bom, Senhor. Tu és lindo, nós te adoramos, Senhor. Declare lindo. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. Que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Tu és tão lindo, Senhor, nós te adoramos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela
você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor é para sempre, Senhor. Te louvamos. Como é bom te adorar, Jesus. Tu és o nosso amado, o nosso querido. Tu és, Senhor, a nossa alegria, a nossa força. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por mais uma noite na tua presença, por mais um dia diante do Senhor. Que a tua mão, a tua graça, Senhor Jesus, esteja sobre a nossa vida. Senhor, que cada dia mais possamos te conhecer, te encontrar, ter um relacionamento não superficial, Senhor, mas um relacionamento profundo contigo. Que seja assim, Senhor, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Que a tua mão e a tua graça esteja sobre nós, nos protegendo, nos guardando, Jesus, em todo o tempo, em todo momento. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Amado, querido Jesus, Tu és a estrela da manhã, o justo juiz. Tu és o nosso profeta, Senhor. Tu és o nosso pão, o pão que caiu dos céus. Tu és, Senhor, a nossa fonte inesgotável de vida. É dessa água que nós vamos beber, Senhor, é dessa fonte que nós queremos saciar a nossa sede, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Boa noite, graça e paz. Você que está se conectando agora conosco, uma grande alegria mais uma vez poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Agora são 9h18, 21h18, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, e vamos compartilhar a palavra de Deus. Só me arrumar aqui, centralizar aqui, para ficar melhor aí para vocês visualizar. Tá bom? Centralizado aí, pessoal.
Tudo ok? Maravilha. Amém, amados? Graça e paz. Já começamos domingo passado o nosso culto presencial. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Preparamos a igreja na sexta-feira. Quero aproveitar e agradecer os irmãos que estavam lá participando conosco. O Vitor, o Lucas, a Elisa, o Emerson, o Japa, né? A Luana estava lá também. Quem mais estava lá? A Bruna, a Bia, Nicole estava lá também. O Pedrinho nos ajudando. Então, muito obrigado à turma que foi lá participar. O pessoal da noite também estava junto conosco participando. Quero agradecer também o Robson, a empresa R&K Limpezas. Ele fez a sanitização para nós lá no sábado. Ficou ok, ficou muito legal. E no domingo recebemos os irmãos lá no culto de ceia, foi muito bom. Amém? E nós vamos continuar também aqui, todas as quartas-feiras, às 9 horas, compartilhando também um pouco da palavra de Deus. E espero que aqueles irmãos que não estejam em condições de ir para o culto, estejam se alimentando também conosco da palavra. Amém, amados? Nessa noite eu quero compartilhar 3 palavras apenas: fundamentos, resistência e rompimento. Amém? Quero te convidar a você acompanhar a leitura, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 e 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 e 13. No verso 11 diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Amém? Só até aí. Então, olha só, é extremamente importante a nossa vida estar fundamentada nesse alicerce que é a palavra de Deus. É a nossa base, é o nosso fundamento, é o nosso suporte, é a palavra de Deus, esse fundamento. Ou seja, são os padrões de Deus, os princípios da palavra do Senhor sendo aplicada sobre a nossa vida, são estruturas que iremos carregar pelo resto de nossas vidas. Amém, amado? Quando o padrão é estabelecido na nossa vida, quando conhecemos o padrão de Deus, quando aprendemos sobre os princípios, valores e sobre a graça de Deus sobre a nossa vida, nós aplicamos esse padrão sobre a nossa vida, e é esse padrão, esse fundamento que vai nos dar a estrutura para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada e na nossa jornada, para que a gente possa superar as adversidades, as tribulações, as pressões que vão vir na vida. Então é importante ter um bom fundamento, um bom treinamento, uma boa base na nossa caminhada com Cristo, para a gente poder ter firmeza nos nossos passos, andar com certeza e saber daquilo que nós estamos fazendo, né? Então eu tenho uma convicção em meu coração de que quando uma boa estrutura é firmada, ou seja, quando a palavra do Senhor entra verdadeiramente em nosso coração, passamos a ter temor, e as nossas reações irão convergir para o centro do que foi colocado em nosso coração. Amém, amado? A palavra do Senhor, ela produz temor no nosso coração, o zelo, né? Então, quando nós temos o padrão, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, o fundamento entra na nossa vida, isso vai produzir o que em nós? O Evangelho vai produzir o que na nossa vida? Temor pela palavra de Deus, zelo pelas coisas do reino de Deus, compromisso com a obra do Senhor, alegria de poder participar, de estar junto. Isso são os fundamentos de Deus, da palavra de Deus, aquilo que nós já aprendemos na nossa caminhada
no ministério e na presença do Senhor. Então, essas coisas que estamos aprendendo ou que já são realidades em nossa vida, passou pelo processo do treinamento. Nós somos treinados com isso. A cada situação que surge na nossa vida, forma em nós um treinamento, forma em nós uma base para a gente poder dar continuidade nesse processo que Deus iniciou sobre a nossa vida. Amém, amado? Então, precisamos ter um bom fundamento sobre a nossa vida, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, ter um bom fundamento, conhecer a palavra do Senhor, não de uma maneira superficial, não de uma maneira simplista, não, mas é ter um conhecimento profundo, ou seja, buscar as revelações da palavra que tem sobre a nossa vida, amém? Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais esse fundamento entra sobre a nossa vida, nós crescemos em todas as áreas, pessoalmente, você começa a ter uma nova postura, você começa a ter discernimento daquilo que você vai falar, das coisas que você vai dar importância, daquilo que realmente tem valor sobre a tua vida, é aquilo que você vai dar importância na sua vida, amém, amado? Quando nós conhecemos o padrão, quando o Senhor começa a trabalhar no nosso coração e no nosso espírito. Então, olhando para a nossa vida como cristão, as nossas ações e atitudes são em decorrência do que aprendemos no passado, ou seja, quando o padrão é colocado em nós, nós aprendemos esse padrão e a gente começa a aplicar esse padrão sobre a nossa vida. Não sei se você lembra, mas na sua conversão, quando você começou a ouvir a palavra, você não teve uma mudança de comportamento, você não teve uma mudança de hábito. O que era isso naquele momento? Era o padrão de Deus entrando sobre a tua vida, você ouvindo, você aprendendo o padrão de Deus e aquilo você aplicando sobre a tua vida. Então, olha como é importante, como não podemos parar, né? Como não podemos parar de crescer na palavra do Senhor, porque quanto mais nós crescemos na palavra do Senhor, nós nos tornamos uma pessoa muito melhor, né? Nós nos tornamos uma pessoa muito melhor, nos tornamos um filho mais obediente, né? Então, isso é muito importante. Então, eu gostaria de estar utilizando aqui a vida do rei Davi para textualizar um pouco isso que eu estou falando sobre a questão do fundamento, a questão do treinamento. É uma história bem conhecida e que vai facilitar bem o entendimento daquilo que eu quero compartilhar nessa noite com vocês. Questão do fundamento, questão da resistência, né? Resistência ou esperança, esse fundamento pode ser uma base, né? Então, fundamento, resistência e o rompimento, o avanço, o crescimento, que você possa... Quero usar aqui o texto do rei Davi. Então, olha só, o Davi, ele foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Usando o primeiro exemplo, quando Davi vence o gigante Golias, está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 34, diz assim, ó: Disse, porém, Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava pela barba, o feria, o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Amém? Só até aqui nesse texto. Então, olha só, em que momento que acontece isso? Acontece essa passagem no momento onde que está o exército de Saul e o exército do Filisteu naquele vale, e ali, dia após dia, de manhã e à tarde, Golias afrontava o exército do Deus vivo. Foi nesse contexto que estava passando essa situação. Então, as dificuldades que ele enfrentou em sua juventude lhe serviu como um treinamento. Então, olha só, o que produziu esse treinamento no coração de Davi? Produziu coragem, responsabilidade, ousadia e habilidade. Ele tinha uma habilidade muito grande em jogar pedra com a sua funda. Ele teve coragem porque ele salvou o cordeiro da boca de um leão, da boca de um urso.
Então, o que isso representa para nós? Isso foi um treinamento. Deus estava treinando Davi para algo muito maior que ele iria enfrentar ali na frente. Era uma base que estava sendo estabelecida. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, era um pastor, cuidava das ovelhas. Era um dos irmãos de uma família, era o 8º irmão de uma família muito grande, mas havia ali uma preparação de Deus sobre a vida de Davi. A cada passo, a cada situação que acontecia na vida desse jovem, já era uma preparação daquilo que Deus ia fazer na vida dele. E conosco também, amado, não é diferente. Quando nós chegamos no Evangelho, quando nós conhecemos a palavra de Deus, o Senhor começa a nos preparar, começa a nos forjar, começa a nos capacitar para a gente experimentar algo muito maior que Ele vai colocar nas nossas mãos em nome de Jesus, amém? Que seja assim sobre a tua vida, que Deus possa estar te capacitando em todo o tempo, em todo momento, que Ele pode estar preparando você, que Ele pode estar abrindo os teus olhos, abrindo o teu coração, o teu entendimento, que você possa enxergar no meio de uma tribulação, no meio de uma situação, a mão de Deus, que você possa encontrar saídas, mas saídas que são direções de Deus para a tua vida, amém, amado? São passos importantes na nossa caminhada e para a nossa vitória, amém? O fundamento, devemos ter um bom fundamento. Por exemplo, Davi foi ensinado, foi preparado, foi capacitado. E como que nós somos preparados, ensinados e capacitados? Primeiro, pela palavra de Deus. Quando conhecemos a palavra de Deus, o Senhor abre os nossos olhos e o nosso coração. Depois começa a surgir as situações que vêm no nosso dia a dia, na nossa casa, no casamento, a vida dos nossos filhos, no nosso trabalho. Então, essas situações é que vão nos capacitando. Amém? Se você era uma pessoa muito nervosa, creio que hoje não é mais, mas se você era uma pessoa muito nervosa, você deve ter percebido que você mudou o seu temperamento. Se você falava muitas palavras que não convêm para um cristão, eu creio que você já mudou esses hábitos também. Por quê? Porque o padrão de Deus entra na nossa vida, a palavra de Deus, as verdades do Senhor entram na nossa vida e nós passamos a agir conforme a vontade de Deus. Amém? Como cristão, dando exemplo em todo o tempo, em todo momento. Então, olha só, essas dificuldades que ele enfrentou na vida, lutando com o leão, com o urso, para defender as ovelhas de seu pai, mostra alguns princípios nessa ação dele. Princípio de responsabilidade, porque o pai tinha colocado algo sobre a mão dele para ele cuidar. Um outro princípio também, coragem, ousadia no coração e no espírito, e habilidades que ele foi adquirindo conforme passando o tempo. Quando se deparou com o gigante diante dele, ele utilizou aquilo que já estava sendo treinado. Quando chegou aquele momento de enfrentar Golias, qual foi as armas que ele usou? Até o rei queria dar ali a sua capa, a sua espada, queria dar ali o peitoral para ele poder se defender, mas ele mal conseguia andar com aquelas armaduras todas. Ele venceu o gigante com as armas que Deus tinha capacitado a vida de Davi, e assim também é sobre a nossa vida. Vamos usar as armas e as ferramentas que o Senhor já nos mostrou, que já deu para as nossas mãos, aquilo que já foi colocado sobre nós, aquilo que já entrou no nosso coração, no nosso espírito, aquilo que já aprendemos da palavra de Deus. O que nós precisamos fazer? Quando surgiu o gigante, nós temos que usar aquilo que nós já fomos capacitados, aquilo que o Senhor já nos treinou, aquilo que o Senhor já nos mostrou, já nos ensinou, e de que maneira que foi? Com ousadia, com coragem, com determinação, com responsabilidade. É o que nós precisamos ter, responsabilidade com fundamento, aquilo que já foi nos ensinado, amado. Isso é precioso e valioso demais para a nossa vida. E a resistência, depois do sucesso da morte do gigante, olha só, Davi passou a ser famoso e conhecido, começou a ter prestígio e moral com o rei. Então, depois do sucesso na morte do gigante, ele foi convidado a ser chefe do exército de Saul e esteve junto ao rei durante muitos anos, morando e casando-se com uma das filhas do rei. O que era isso? Era mais um outro passo, mais uma outra preparação. Agora, já numa outra posição, já estava morando, já estava fazendo parte ali do reinado de Saul, já era uma pessoa presente, estava observando o dia a dia
do rei, estava aprendendo muitas coisas, da outra maneira que o Senhor estava preparando ele também para ele poder assumir algo muito maior. Mas o que aconteceu nesse processo? Houve os ciúmes do rei Saul com relação a Davi. Davi estava com muito prestígio, não só com a tropa, mas também com as pessoas. Então ele ficou enciumado e começou ali, a partir desse momento, a haver uma perseguição sobre a vida de Davi. E Davi passou a ser perseguido sobre Saul, começou a perseguir o rei Davi. E aí chegava a determinados momentos que Davi carregava um princípio de honra em sua vida. Sabia que Saul era um homem ungido por Deus e respeitava isso porque temia a Deus e sabia o que Saul representava em sua vida. Mesmo diante de tanta perseguição, ele conseguiu resistir à tentação em poupar a vida de Saul. Ele teve oportunidades de matar o rei Saul, mas ele sabia quem Saul representava sobre a vida dele. Às vezes, amado, nós temos oportunidades também, muitas vezes, de nos livrar de uma situação, de uma perseguição, de uma pressão que nós estamos sentindo ou passando num determinado momento, e às vezes escolhemos caminhos errados, caminhos que estão fora dos princípios e padrões de Deus. O que Davi fez? Davi se manteve firme e leal ao padrão de Deus. Ele sabia que Davi era um homem ungido pelo Senhor e jamais ele encostaria a mão o dedo num homem que era ungido por Deus. Isso, o que é isso? É um princípio. Ele estava ali resistindo, ele sabia que se acontecesse isso, ele diante do povo e diante ali do exército, ele estaria coberto, porque ele estava sendo perseguido, ele estava se defendendo, mas ele sabia e conhecia os princípios e o padrão de Deus. Então ele resistiu essa tentação e ele passou por mais uma experiência sobre a vida dele, foi forjado em mais uma situação para poder assumir algo muito grande ali na frente. Agora, queria que você prestasse atenção, por que Davi resistiu essa tentação, por que Davi não resolveu essa situação? Davi era um soldado, era um guerreiro, ele resolvia, Davi era um homem que matou muitas pessoas, ele poderia ter ali eliminado Saul da maneira como ele quisesse, mas o que ajudou Davi a manter esse padrão e essa resistência? Foi os fundamentos que ele carregava. Olha só como é importante, amado, a gente ter fundamentos na nossa vida, fundamentos da palavra de Deus, fundamentos do padrão do Senhor, e não apenas ter o fundamento em nossa vida, mas nós temos que viver o fundamento da nossa vida. Se você sabe aquilo que é errado, que você mude de atitude, de posicionamento, se posicione diante da palavra de Deus, não abra mão do padrão do Senhor, não abra mão daquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Sabe por quê, amado? Porque isso nos fortalece. Quando nós andamos no padrão do Senhor, amado, não tem resistência, não tem pressão nenhuma que vai fazer nos desviar do caminho de Deus. Amém, amado? Tenha isso no teu coração. Ele conseguiu resistir à tentação, poderia ter matado Saul, o rei, a qualquer momento, qualquer hora, mas ele resistiu a essa pressão. Que seja assim sobre a nossa vida também, não importa o que esteja acontecendo, você tem uma base, você tem um fundamento da palavra de Deus, você carrega o Espírito de Deus. Que seja assim sobre você, em nome de Jesus, que você possa, através do padrão de Deus, resistir a tentação, resistir às coisas que desagradam o coração de Deus. Então, depois desse processo, o fundamento e a resistência, chega a hora de romper, avançar, crescer, edificar e ainda mais. Davi chegou ao palácio para servir ao rei Saul, tocando harpa, e conviveu no ambiente do rei. Era preciso servir primeiro
para depois governar. Olha só que coisa interessante, Davi trabalhou no palácio, Davi serviu o rei Saul, era ali, tocava harpa, depois com a vitória e o sucesso na luta com Golias, passou a ser chefe de um grupo de soldados e foi crescendo ali na sua carreira militar. Mas olha só que coisa muito interessante, que coisa maravilhosa. Esse fundamento e essa resistência era para levar Davi a um lugar muito maior. Primeiro ele precisava servir para depois ele governar. Que nós possamos também servir as pessoas e que o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus venha governar a nossa vida, amém, amado? Possamos servir as pessoas, possamos servir o nosso ministério, a nossa igreja, servir os irmãos que caminham conosco e que o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus venha governar a nossa vida. Assim será sobre você, vida, assim será sobre sua nova vida, iremos servir as pessoas e deixar de Deus governar a nossa vida. Davi se tornou um grande rei e passando a ser da linhagem de Jesus. Muitas passagens se referem a Jesus como filho de Davi, tem várias passagens que falam, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, era um hábito, era um costume. Por quê? Porque Davi carregava fundamentos, Davi passou por uma pressão muito grande sobre a vida dele, e Davi rompeu, alcançou algo muito grande que já tinha sido preparado por Deus para a vida dele. Amém, amado? Eu creio que também Deus tem grandes coisas preparadas para a tua vida. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer esse fundamento que já foi estabelecido em nós, viver esse fundamento que o Senhor já colocou sobre a nossa vida e que possamos romper, possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Então, depois de estar firmados os fundamentos em nós, resistiremos e ficaremos firmes diante das pressões e tribulações em nossa casa, trabalho e ministério, e não iremos abandonar o nosso posto, onde o Senhor já nos colocou, aquilo que o Senhor já nos estabeleceu. Depois do primeiro e segundo estágio, vem o avanço e o rompimento para experimentarmos o melhor de Deus. Fique firme, não desista, amém, amado? Fique firme, vai dar certo, as coisas vão dar certo. Eu sempre gosto de dizer assim, a velocidade como Deus restaura a nossa vida é impressionante. E a maneira como Deus vai restaurar a sua vida também vai ser impressionante em nome de Jesus. Deus pode mudar a tua vida de um ano para o outro, Deus pode mudar a tua vida de um mês para o outro, Deus pode mudar a tua vida de uma semana para outra, de um dia para o outro, o Senhor pode mudar a tua vida, as portas podem se abrir, a graça do Senhor sendo derramada sobre você, a velocidade como Deus restaura a nossa vida é impressionante, amém? Então que você tenha essas 3 palavras no teu coração, que você possa viver essas palavras que nós compartilhamos aqui hoje, que a palavra de Deus esteja no teu coração, no teu espírito, que você carregue esses fundamentos, que você tenha resistência e que você possa avançar em nome de Jesus, amém, amado? Vou pedir para o Japa tocar mais um louvor para a gente estar encerrando, que você possa carregar esse fundamento, os fundamentos, e através desses fundamentos você vai resistir à pressão, e através desses 2 passos você vai romper, você vai avançar, você vai crescer, e você vai tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida em nome de Jesus, amém? Que você fique com essa palavra no teu coração. Esse fundamento que nós compartilhamos já foi estabelecido sobre a tua vida. Eu sei que vai chegar o momento da prova, e esse alicerce que nós estabelecemos foi estabelecido através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é preciosa, assim como a pedra preciosa, como o ouro e como a prata. Esse é o fundamento que foi estabelecido sobre a nossa vida. Nós não fomos estabelecidos com material de madeira, ou feno, ou palha, porque esse material, quando chegar no fogo, vai se dissipar, mas quando
nós firmamos esse alicerce na palavra de Deus. Pode vir a prova que for, pode vir o fogo que vier, mas nós vamos permanecer firmes na presença de Deus. Amém, amado? Que seja assim, que você guarde essa palavra no teu coração e no teu espírito, que você possa buscar, olhar para esses fundamentos, e que esses fundamentos vão te ajudar a você resistir às pressões, às tentações e permanecer firme na presença do Senhor. Que seja assim em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, quinta, sexta, sábado e domingo, possamos nos encontrar na igreja para juntos como corpo de Cristo louvar e adorar o nosso Senhor Jesus. Tenha uma boa noite, fique na paz do Senhor e até mais em nome de Jesus. Amém. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. E como pode um
um ser tão miserável desfrutar do seu favor. E como pode alguém tão falho